Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Esse vídeo, não sei se o áudio dele, esse bate-papo aqui, se vai sair muito bem ou muito mal. Tô aqui, qualquer coisa, desculpa que eu tô com problemas aqui no microfone. Foi o microfone que eu consegui improvisar, porque os meus deram todo de defeito. Mas enfim, vamos lá. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje? Eu já tava para poder fazer um vídeo a respeito dos Phenom, né? Um tempo atrás, como vocês sabem, aí, até pelos meus vídeos que eu postei aqui no YouTube, vocês sabem que eu era dono de um Phenom 2x6 1065T. E recentemente, né, não faz nem um ano, eu tive que trocar ele por um FX, né, devido à questão do Far Cry 5, né. E eu já estava para poder fazer, eu estava fazendo uma série dos FX, né, vocês valem uma pena, senão eu sei bastante o tema dos FX. E estava querendo fazer um pequeno vídeo, né, falando sobre o X6, eu já tinha essa ideia. E hoje, por que não, eu acho que é o melhor o tempo para poder fazer isso daí, visto que agora está rolando uma mini treta aí, entre dois canais do YouTube, que é o NewBR e o MW, né, a respeito dos Phenom 2x6. Então eu, como ex-dono de um X6, eu me sinto na responsabilidade de vir aqui passar a minha visão das coisas para vocês. Como eu já passei do FX, nada mais justo, até porque eu fiquei um bom tempo com o Phenom X6, então conheço eles muito bem. Primeiramente, a gente tem que, eu já deixo assim já umas observações. Não adianta você falar, não, mas você não teve o Phenom mais forte, o 1100, né, 1100T, 1100T. Bem, gente, isso daí pouco importa. O que muda nos Phenom, eles têm a mesma possibilidade de desempenho. Basicamente, eles têm o mesmo desempenho. Todos os Phenom X6 têm o mesmo desempenho. Ou melhor, tem a possibilidade de ter o mesmo desempenho. Você, por exemplo, tem o 1100T, ele vai até 3.3 GHz de clock, né? Se você pegar por exemplo, o meu antigo, que era o 1065T, que tem 2.9, e subir ele a 3.3, ele vai ter o mesmo desempenho que o 1100T. Então só o que muda basicamente é o clock. O processador é o mesmo. Acontece aquela coisa, né? O processador fabricado, se chegou a determinado desempenho, ele é categorizado como X. Se ele não chegou, ele é categorizado como Y, mas o processador é o mesmo. Então, tanto faz um Phenom 2x6 1100T a 4 GHz, quanto um Phenom 2x6 1055T a 4 GHz. Eles vão ter basicamente o mesmo desempenho. Ok? Então, dito isso, vamos adiante. Alguns pontos aqui, vamos aos pontos do X6. Phenom X6, quando nasceram? Os Phenom X6 apareceram no mercado ali por volta de 2000, início de 2009, final de 2009, 2010, mais ou menos nessa época, né? Então ele já tem 10 anos, a gente já tem aí 10 anos de Phenom 2x6. E eles foram não digo uma grande evolução, mas eles foram uma boa evolução da AMD em matéria de processadores. A AMD está investindo em núcleos para poder competir com os Core 2 Quad da Intel, né? Assim, na minha visão, nessa época a Intel tinha o Core 2 Quad, né? Eram 4 núcleos físicos e um processador com um desempenho até bem agradável, bem confortável para o que a gente queria fazer no geral, até mesmo para renderizar, né? Um filme, imagens, ele cumpria com o básico ali. E chegou a AMD, né? Com seus Phenom 2x4 e Phenom 2x6, né? O Phenom 2x4 ele era basicamente um Core 2 Quad, sem tirar nem pôr. O Core 2 Quad ele tinha um pouco mais de desempenho no single core, né? O IPC dele, se a gente for botar no geral, também era superior. Mas não por muita coisa. Então, se você botasse, eles assim, praticamente seguravam ali o Core 2 Quad, Phenom 2x4, Phenom 2x6, eles seguravam ali naquela época o mesmo nível de placa de vídeo. Então, para jogo, você não encontrava muita diferença entre eles. E assim a AMD acabou, já tinha o Phenom 2x4, que estava competindo ali muito bem com o Core 2 Duo, com o Core 2 Quad, e a AMD deu um passo adiante lançando o Phenom 2x6. Quando o Phenom 2x6 foi lançado, a gente viu um salto de desempenho. Então, tipo assim, o Core 2 Quad, ele já não conseguia, devido aos 2 núcleos a mais do Phenom 2x6, né, 6 núcleos, ele não conseguia já disputar bem com o Phenom 2x6 para as coisas pesadas. Então a gente viu o Phenom 2x6 aí tendo um desempenho top em renderização, conversão de vídeo, conversão de imagem. E aí a Intel ela já começou vamos lá, a gente já está indo para outro tópico, né, com os quads de competir. Aí a Intel ela já vendo que o Core 2 Quad não conseguia bater de frente com o Phenom 2x6, pelo menos na maioria dos testes, ela começou já a trabalhar numa nova linha de processadores, que ia ser a evolução do Core 2 Quad. Lançou-se então o Core I de primeira geração, aí veio o i3 de primeira geração, o i5 e o i7 de primeira geração, e o i7 Extreme. Tentando desbancar a AMD. Só que o que acontecia? Mesmo assim, o Phenom 2x6, o Phenom 2x4 já tinha ficado praticamente para trás. O Phenom 2x4, ele conseguia até mesmo assim competir em alguns testes com o Core i7
da Intel de primeira geração, alguns Core i7. Se você subisse ele bem em overclock, ele conseguia pegar ainda em alguns testes esse processador. Você tem ideia de como era boa a arquitetura dos Phenom naquela época, eles estavam na frente do seu tempo. E o Phenom 2x6 não ficava para trás. Se você overclockasse ele sem overclock, ele já encostava ali nos i7, que eram processadores muito caros, muito caros. A gente tinha processadores i7 de R$1.000, entendeu? Enquanto o Phenom 2x6 estava custando seus R$500. Então você conseguia um desempenho muito, assim, vamos dizer assim, equivalente por um preço muito pequeno. Daí surgiu aquela ideia de que, pá, você está comprando Core 7, Core 5, gastando uma fortuna, você podia comprar o Phenom 2x4, o Phenom 2x6 aí, subir o overclock, que ele ia ter o mesmo, você ia ter um desempenho bem similar a ele. Isso daí era verdade, você tinha um desempenho bem similar mesmo. Vocês podem procurar aí na internet, aí, nos reviews aí do site como Adrenaline, por exemplo. Você vai ver o Phenom 2x6 ali, brigando ali de boa com Core i, Core i7 ali. Até overclock brigando bem perto ali, overclock bem perto dos Core i7 Extreme, que é o 980X em alguns testes. Perfeito? E jogos pro rate das placas de vídeo, o desempenho das placas de vídeo daquela época era bem similar. Os Phenom 2x6 eles perdiam um tanto mais quando a gente baixava as resoluções dos jogos, né? Você não queria jogar em resolução baixa. Se você pode rodar em Full HD, você não vai querer rodar em HD, né? Então fica meio que sem nexo você rodar, você comprar, por exemplo, hoje, vamos dizer, você montar uma máquina com uma 2080 Ti, Ti, né, para poder rodar em HD. Não faz sentido. Se duvidar, nem em Full HD faz sentido, porque essa placa já está conseguindo levar o 4K aí, né? 2K, 4K, enfim. Então era isso. Então o Phenom 2x6 estava à frente do seu tempo, até mesmo diante dos Core de primeira geração. Entendeu? Então vamos lá agora aqui para mais um. A gente já falou quando eles nasceram e contra quem eles competiam, né? Diante do avanço dos Core i, a AMD lançou o FX, né? Aquele hype todo. E aí a gente já pula para um outro tópico, né? X6 versus FX. Bem, esse tópico aí é interessante. Só que o que acontece? A AMD, quando ela lançou o FX, aí veio aquele hype todo, o pessoal achando que o processador ia chegar e acabar com os Core i de primeira e segunda geração. Só que não foi o que aconteceu, porque o FX era o que basicamente? O FX, foi lançado o FX 4100, o 8150, 8120 e o 6100, que eram os mais conhecidos. O FX 4100 não ganhava do X6. O FX 6100 também não ganhava do X6. O X6 só começava a ser deixado para trás, obviamente, né, era mais do que esperado, com os FX de 8 núcleos naquela época. Ele começava a ser deixado para trás. Por que começava a ser deixado para trás? Porque se você pegasse o FX 8150 e colocasse ao lado de um Phenom 2x6, né, 1100T, ligasse os dois, lado a lado, você não ia sentir diferença nenhuma entre eles. Nenhuma. Por quê? Porque apesar de ter um pouco mais de desempenho, a arquitetura do FX, perto da arquitetura do Phenom X6, ela é pobre. Ela é uma arquitetura muito mais simples. Ela é uma arquitetura muito, vamos dizer assim, muito mais conjugada, muito mais apertada com relação ao Phenom 2x6. Se a AMD tivesse lançado, vamos dizer assim, um Phenom 2x8 e colocasse eles contra um FX 8150, aquela arquitetura, se mexer em mais nada, se botasse mais dois núcleos, mesmo a 45 nanômetros do Phenom 2x6 e o FX estando a 32 nanômetros, o Phenom 2x8 possível engoliria o FX de 8 núcleos, engoliria em desempenho. Então a gente tinha ali, quer dizer, com o lançamento dos FX, resumindo, andou-se no desempenho. A AMD ela aumentou um pouco o desempenho, mas não tanto quanto se imaginaria. Então a gente tinha basicamente um FX vamos botar aí de 2011, com desempenho de um Phenom 2x6 de 2009, né? Então isso daí, e ao lado a Intel estava só ganhando terreno. Ou seja, até aí, se for comparar Phenom X6 com o FX Opta, com o 8150, 8120, o Phenom X6 ainda estava à frente do seu tempo, porque ele conseguia competir ainda com esses processadores e em overclock ganhar até em muitos testes desses processadores. Então a arquitetura do FX, em comparação com a do Phenom 2x6, apesar do FX ser um bom processador na minha visão, ela é uma arquitetura pobre. O Phenom 2x6, para quem usou, já usei os dois, você sente alguma diferença. E olha que eu estou com o FX 8300 overclockado, ele aqui está me informando que está com desempenho muito próximo do 9590, para vocês terem ideia. Eu overclockei memória, eu overclockei o clock, né, tudo mais. Ele subiu a 4.4, 4.5, ele está com desempenho bem próximo, que ele está me indicando aqui os softwares, ele está com desempenho bem próximo do 9590. E eu ainda sinto diferença com relação ao Phenom 2x6. O Phenom 2x6, você subir em overclock, você sente ele um pouco mais robusto. Comparei, não que o FX seja ruim, mas aí você sente ele um pouco mais robusto em overclock. Você conseguia mexer na Northbridge, né, no clock do Northbridge, então você sente alguma diferença no desempenho desses processadores. Se você botar, por exemplo, o 8300 versus o Phenom 2x6 que eu tinha, você vai sentir o Phenom 2x6 um pouco mais estável, mais robusto, mais possante, né, do que o FX 8300. Perfeito? Muito bem, então em arquitetura
até mesmo nisso, na minha visão, o Phenom 2x6 ainda estava à frente do seu tempo com relação aos FX. Se você for contar, até o Phenom 2x6, ele tinha até um vídeo, eu não sei se tem mais no YouTube, já tem um bom tempo já, em que eles botavam o Phenom 2x6 versus um i7 2600. Se você for olhar a diferença em estoque, a diferença nos testes que eles botavam ao vivo ali, ó, lado a lado mesmo, a diferença era muito pequena. Principalmente em versão 3D, era muito pequena. Era o i7 na frente do x6 ali, largando na frente, e o x6 ali no cangote do i7 ali fungando já. Tipo, o i7 terminava em, vamos dizer, 10 segundos, o Phenom 2x6 terminava em 12, 13, entendeu? Então era muito próximo mesmo, não era nada do que se imaginava, né? Porque a gente, se a gente acredita que um i7 termina em 10, você vai acreditar que o Phenom 2x6 vai terminar em quase 20, e não era isso que acontecia. Muito bem, então ele estava à frente do seu tempo. Então, isso daí até 2011, 2012, 2013, né? 2014. Vamos para mais um ponto aqui. Chegou 2015 e começaram os problemas dele, né? Problemas em 2015. O que acontece? A partir ele foi vamos botar assim, resumindo, ele foi um processador muito bom. Até ali 2015, 2014, foi um processador muito bom. Então a gente já tinha aí uns 6, 7 anos já de processador, quase. Então ele foi um processador muito bom nessa época. Por que ele passou a não ser mais? Porque os desenvolvedores começaram a incluir instruções nos seus jogos. Instruções que, apesar do Phenom 2x6 eles estarem à frente do seu tempo nessa questão, eles não conseguiam competir, por exemplo, com o FX, apesar de eles terem uma arquitetura, como eu falei, vamos dizer assim, superior ao dos FX, eles já não conseguiam competir com os FX no quesito de... Então, desde 2015 eles começaram, mais ou menos pelo que eu vi, né, a ter esse tipo de problema. Então já tinha alguns jogos que não conseguiam rodar direito, você tinha que fazer várias estapolias para poder botar os jogos para poder rodar. Isso daí já começou a espantar as pessoas que tinham esse processador. Algumas já começaram a trocar ele nessa época mesmo. Nessa época os FX eles ainda estavam, vamos dizer assim, cotados, bem cotados ainda aí para a parte de jogos. Então muita gente já começou a pular do Phenom 2x6 rumo aos FX já nessa época. E essa migração, vamos botar assim, de um ano para cá, começou a se intensificar um pouco mais, né? Se antes o pessoal, assim, quem queria rodar os jogos, por exemplo, o Resident Evil, ele já não, ou fazia o macetinho para poder rodar, por exemplo, ou então já achava meio ruim ter que fazer aquela gambiarra e já pulava de plataforma, já pulava de processador. Outros continuavam porque não falavam assim, não, eu quero rodar, mas não é tanto, a minha vontade de rodar não é tanto quanto o preço que eu vou ter que gastar para poder comprar um processador novo. Então eu prefiro continuar com o Phenom 2x6 ainda aqui. Mas assim, a pá de cal mesmo começou a vir com o Far Cry 5, quando era um jogo que era muito, as pessoas esperavam muito por ele, queriam muito rodar ele, e o Phenom 2x6 já não rodava mais esse jogo devido à falta de tecnologia, não falta de força bruta. O processador ainda tem força bruta, ele não está morto não, mas ele não tem tecnologia suficiente para poder rodar esses jogos, né? Então a gente já vê, por exemplo, até os FX, a gente já vê eles aí chegando a 100% de utilização. Os Phenom 2x6 chegam já em alguns jogos a 100% de utilização, mas o principal fator deles é a mesma parte de tecnologia, né? Então vamos agora aqui para as considerações. Agora com relação aos vídeos postados, né? Bem, compensa ainda comprar um Phenom 2x6 hoje? Olha, na minha visão, dependendo do que você queira, dependendo do que você tenha, ainda vale a pena sim. Ainda vale a pena sim. Para jogos, eu já não recomendo mais. Não tanto por força bruta. Não porque ele seja um processador ruim, mas porque o que os jogos estão pedindo, ele já não está mais conseguindo comportar. Então, o pessoal fala, não, mas Far Cry New Dawn ele está conseguindo rodar. Ok, perfeito. Mas nada impede que amanhã ou depois lance, sei lá, um Far Cry 6, por exemplo, um Far Cry aí que seja, e ele peça uma instrução que o Phenom 2x6 não tenha, para implementação, sei lá, às vezes tem uma parte do jogo que precisa daquela instrução e o processador não comporte, e aí você vai ficar a ver navios. Então, para jogos, de maneira geral, eu não recomendo mais. Eu não tenho mais como recomendar. Se você tem ele já, e você não quer rodar os jogos que estão aí, que ele não consegue rodar, ou enfim, que você tem que fazer gambiarra para poder rodar, beleza, continue com ele até quanto der, até surgir um jogo que você quer muito jogar e você não possa, entendeu? Ou então, quando você tiver a oportunidade de pular para uma plataforma da Intel ou Ryzen, já chegou a hora. Então, se você tem ele e você pretende jogar, né, você ainda pode segurar ele. Eu seguraria ele durante um tempo.
Eu só troquei porque eu queria jogar Far Cry 5. Agora, se você tem ele e você ainda não encontrou nenhum jogo que você queira tanto jogar a ponto de trocar ele, fique com ele ainda, porque ele ainda é uma plataforma que ainda está viva, ainda tem alguma lenha para queimar. Mas eu recomendo já vai se preparando para o seu próximo setup. Então compensa o FX ainda? Bem, por hora, ainda compensaria você até pensar em se você conseguir um FX de 8 núcleos, eu não recomendo mais o de 6. Você que tem um Fernando X6, eu não recomendo mais os 6 núcleos. Se você tiver a oportunidade de ter um FX, um Octa aí, bem baratinho mesmo, sei lá, às vezes você gasta uns R$200 e consegue ficar com o processador por mais uns 2 anos. Né? Se você tiver essa oportunidade, conforme for, ainda pode valer a pena. Entendeu? Mas, se não, já vai pensando já em trocar o seu setup. Beleza? Mas se você, por exemplo, tem públicos que o Fernando X6 ainda consegue agregar bem valor. Por exemplo, o pessoal que mexe com renderização, conversão de vídeos, vídeos para o YouTube, ele não faz bem isso daí. Você vai trabalhar com o processador, você não vai mais jogar com ele, você vai trabalhar com ele. Ainda tem empresas, por exemplo, que ainda usa o Fernando X6. Eu atendi uma empresa que utilizava só o Fernando X6 e FX 850. Então ainda serve para poder você fazer isso daí, que eles trabalhavam numa empresa de engenharia. Então ainda serve para você ainda, para você trabalhar ainda serve. Serve muito bem, obrigado. Mas o público gamer, ele já está aí já naquela peinha de nada, já está naquela graminha de nada. Então eu não recomendo, vou montar do zero, quero botar um Fernando X6. Não recomendo. Se você vai montar do zero, não recomendo. Se você já tem ele, já se prepara para poder trocar. Já se prepara para poder trocar, porque com essa questão de instruções, de tecnologia, se você ia ter, vamos dizer assim, um FX Octa, você já teria que trocar ele aí, como eu falei nos outros vídeos, daqui a, sei lá, mais 2 anos, você vai ter que colocar o Fernando X6 aí em menos tempo ainda, certamente, porque o que está batendo na porta não é só a parte tecnológica também, como eu falei, tem jogos que já chega a 100% de utilização. Então, além da parte tecnológica, você ainda tem a parte do desempenho geral, entende? Então, não são em todos os jogos, mas resumindo, para jogo do zero, não recomendo. Se você tem ele, ainda dá para poder você ficar com ele, para você ter dinheiro e pular para uma outra plataforma. Montar do zero não compensa mais. Bem, isso daí já dito. Com relação a... vou dar só uma adenda aqui. Que placa de vídeo ainda dá para poder você usar nele? Se for o caso de você já ter, às vezes você tem, a tua placa de vídeo queimou, então você tem e está querendo rodar alguns jogos, só que está sem placa de vídeo. Bem, o Fernando X6 daria para poder você ainda botar nele aí, sim, com um overclock aí selvagem, uma 1060 ele ainda consegue empurrar ainda consideravelmente bem. Uma 1060, né? Uma RX 570, ainda dá para poder empurrar. Entendeu? Ainda dá para você botar nesse processador aí. Vai ficar bem ainda interessante para boa parte dos jogos. Lembrando que ele roda a maioria dos jogos. Não todos, mas a maioria. Mas como eu falei, a parte tecnológica que mais está dando banda nele, nem a parte de desempenho bruto. Só que a parte de desempenho bruto também está dando banda também, mas o que mais está dando é a parte tecnológica, ele não ter instruções e não ter a capacidade de rodar o jogo devido a instruções. Mas enfim. Agora, indo além com relação aos Fernando X6 e 58300. Eu não preciso nem comentar. Não, assim, eu achei meio que assim, o vídeo, pelo que eu entendi no vídeo, o rapaz lá, ele quis criar um título chamativo pro vídeo dele. Pô, será que o Fernando X6, será que ele consegue competir com os 583, 8400? Será que ele... Galera, olha só. O Fernando X6, ele conseguia competir com os 7 de primeira geração. Quando o i7 de segunda geração veio, ele conseguia competir com poucos testes. Em poucos testes ele conseguia ficar bem perto dos 7 de segunda geração. Agora, o que me faz crer que um X6 consegue competir de alguma forma com um i5 de oitava geração, com um IPC hiper melhor, com um desempenho por núcleo hiper melhor, e 6 núcleos desse? É mais ou menos se a gente fosse botar, sei lá, 6 Goldzillas contra 6 Chapolin Colorado, entendeu? Então é meio complicado isso daí, entendeu? Não tem muito como você competir, não existe, não tem como o Fernando X6 ter o mesmo desempenho de um 8400, não existe isso. Por que não tem? Na parte tecnológica, o i5 tem mais instruções, o i5 tem menos, é uma arquitetura menor, a parte de nanômetro. O i5 é um processador mais frio. O i5 é um processador que consome menos, até mesmo em overclock. O i5 utiliza a memória DDR4 e não DDR3. Ou seja, tudo que afogava o Fernando X6 foi retirado do i5. Então não tem como você crer, nem pensar, nem abrir o vídeo acreditando que tem alguma forma
de você botar um Phenom 2x6 para rodar igual 1.5. Nem rodar jogos, nem rodar programas, nem para trabalho. O i5 ele é muito mais veloz que o Phenom 2x6. Não tem comparação. O i5 ele é mais veloz do que o FX, que é mais veloz do que o X6. Não tem comparação. É você querer que, vamos dizer, um Fusca, que é mais lento, vamos dizer, do que um Santana, ganhe de uma Mercedes. Não tem como. Não tem como. Então é até um vídeo até que você não precisa nem ver, entendeu? Porque você já sabe que aquele que tá ali, será que ele ganha? Não ganha. Não ganha. Eu não preciso nem abrir o vídeo, não preciso nem olhar. Não ganha. Não ganha. Então era isso aí que eu tinha para poder falar. Resumindo, você que tem já o Phenom X6, você já tem o Phenom X6, devo trocar? Cara, depende. Se tem jogos que você quer muito rodar e o Phenom 2x6 não roda, você está seco para poder rodar, mas está sem dinheiro, a tua opção é de FX octa-core, de FX de 8 núcleos. Botar em 8120, 8150 para poder dar uma sobrevida na tua máquina, uma sobrevida de 2 anos aí, e depois você trocar tudo. Entendeu? Você não vai ter mais como fazer upgrade nessa plataforma, é trocar tudo. Beleza? Ah, cara, mas hoje eu preciso trocar? Depende, se você tiver seco para poder você rodar o jogo. Se você puder aguentar, guarda um dinheirinho e ao invés de você pular pro FX, pula para um Ryzen. Pula para um Ryzen aí, um i5 aí de 4 núcleos, 8 threads aí, no mínimo. Beleza? Se der, é mais jogo. É mais jogo. Agora, cara, quero montar do zero. Bem, depende. Vale a pena? Depende. Você vai trabalhar com esse processador, você vai jogar com ele. Se você for jogar, você vai conseguir rodar a maioria dos jogos sim com ele. Ele consegue ainda rodar a maioria dos jogos. Mas você está no risco. Pode ser que amanhã lance um jogo que você queira muito jogar e ele pode não dar conta. É por sua conta e risco. Você quer montar do zero? Beleza, mas é a tua conta e risco. Então só recomendo mesmo, só tem como recomendar se você não for aquele hiper jogador, aquele que sai jogando para jogar tudo que é lançamento. Aí beleza. Perfeito? Ainda dá para poder você dar uma enganada, né? Ou se você quiser trabalhar, perfeito, processador que é barato de você montar, tem peças ainda, tem placa-mãe nova aí, tem memória nova ainda aí, ainda dá para poder você usar, às vezes, vou usar para fazer uma programação, para poder fazer um AutoCAD, para poder mexer no Photoshop, ele vai de boa. Claro, ele não vai no desempenho de um i7 quarta geração, mas ele vai de boa, ele vai fazer o que você quer, beleza? Então para trabalho, recomendo. Para jogo, vale a sua conta e risco. Se você quer jogar um jogo e ele não roda, você está seco para poder jogar e não tem dinheiro, procura um FX aí baratinho, preço de bagatela só para você trocar, fica com ele aí por uns 2 anos aí, depois lenha nele, beleza? Ah, se você quer rodar os jogos e tal, fazer um upgrade, já vai guardando dinheiro, depois de um tempo você está com o dinheiro já guardado, passa essa tua máquina aí para frente aí por um preço aí de, você vai ter que passar por um preço de banana, né? Se você gastou R$1.000, você não vai conseguir passar certamente nem por R$500, passe por um preço de banana aí, só para poder juntar mais algum, para poder te ajudar na compra de um novo, e parte para um Ryzen aí, se você conseguir comprar aí uma plataforma Intel aí, às vezes, sei lá, numa sorte aí você consegue com um bom custo-benefício, você pula para ela também, beleza? E não tem como ele bater de frente com o i5 de oitava geração, nem se você quebrasse em overclock, ele conseguiria tamanha façanha, porque o i5 tem muito mais tecnologia, e vamos dizer assim, as vias por onde os dados passam na plataforma do i5 são vias mais longas, entendeu? Então a gente tem aí barramentos mais poderosos, barramentos mais largos, então por onde a informação trafega. Então não tem como você botar essas duas plataformas para poder competir. Não tem como. Beleza? Então era isso aí que eu tinha para poder falar por hoje. Um abraço a todos os senhores, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até mais.